Hoje à tarde, eu vou estar ministrando um assunto que talvez muitos aqui vão falar assim: ah, tem nada a ver comigo. Mas tem sim, peraí, deixa eu explicar. Eu vou estar falando sobre o papel da esposa. Mas é importante o rapaz também saber o que nós estamos falando, que é o papel da esposa, para você até ajudar. Né? A Bíblia ensina muito que o homem é o líder do lar. E amanhã o Paulo vai estar falando sobre o papel do marido nesse horário. Então até nós queremos, normalmente ele fala primeiro e depois eu, mas nós resolvemos trocar para até avisar hoje à noite, para ver se mais pais e maridos chegam amanhã à tarde. Então por isso que a gente está, eu vou falar primeiro hoje. Mas eu quero também só mencionar que os rapazes, até solteiros que estão aqui também, é importante vocês também ouvirem isso, porque são os homens que sempre a Bíblia mostra que são os líderes no lar. Então, os homens precisam ajudar até a esposa também a cumprir o papel dela. Uma das coisas que eu vou mencionar é quantas vezes eu peço a ajuda do Paulo para isso, para me ajudar, para cumprir o meu papel. Então, é importante para todos. Para vocês que ainda são solteiras, né, aproveite e aprende, porque é muito melhor aprender antes e já, né, casar já praticando da maneira bíblica, para evitar tantos conflitos no lar, né? Então tá, então vamos só fechar nossos olhos, vamos pedir aqui a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque foi o Senhor que planejou a família, o Senhor que estabeleceu essa coisa tão linda para nós, a família, a base da sociedade, a base da igreja. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor planejou o casamento, e se nós seguirmos o manual de instrução, nós podemos ter essa garantia de que nós vamos ter um lar feliz. E nós sabemos que o seu desejo é que nós tenhamos este lar feliz. Então, ó Pai, eu peço que agora, hoje, o Senhor nos ajude a abrir os nossos corações, Pai, para ouvir a Tua palavra e para praticá-la, para realmente pôr em prática as Suas instruções, para a Tua honra e glória e também para a nossa felicidade. Peço isso em nome de Jesus agora. Amém, Senhor. Amém. Então, eu gosto sempre de começar dizendo: eu louvo a Deus que eu nasci mulher. Porque eu acho que o papel do marido é bem mais pesado. É bem mais pesado. Mas é interessante, e o meu pai sempre dizia que tem 3 lugares na Bíblia que fala sobre os papéis do marido e da esposa, né? Em Colossenses, em 1 Pedro e em Efésios. Então, em todos os 3 lugares, sempre começa falando o papel da esposa. Interessante isso, porque o homem que é o líder. Mas nessas 3 passagens que fala sobre o papel do marido e da esposa, sempre na Bíblia começa com o papel da esposa. E o meu pai dizia que ele acha que a razão que Deus fez isso é porque ele acha que a mulher é mais sensível e é mais fácil ensinar a mulher. E ele falava assim para nós, assim: se vocês mulheres fizerem a sua parte, cumprirem com o seu papel como a rainha do lar, vai ser muito mais fácil o marido cumprir com o papel dele. Então, vamos hoje lá ver o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina sobre sendo mesmo mulheres. Vamos olhar a passagem em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Eu acho interessante como começa, que fala assim, eu estou lendo aqui da NVI. 1 Pedro capítulo 3, começando com o primeiro versículo. Diz: do mesmo modo, mulheres. Então, do mesmo modo, aqui está se referindo
ao capítulo anterior, onde estava falando como Jesus foi submisso ao Pai. Então aí está falando assim, olha, do mesmo modo que Jesus foi submisso ao Pai, é que é para nós as mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Sujeite-se cada uma a seu marido. Na outra tradução, fala sobre sendo submissa, né? Seja submissa a seu marido. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas têm mal interpretado essa palavra submissão. Não têm entendido o que é submissão. E muitas vezes é tipo aquela ideia assim, não sei se também porque a nossa cultura é muito assim machista, né? Que é tipo assim, não, a mulher é meio inferior ao homem e ela tem que se submeter, ela tem que fazer o que eu quero e ela tem que obedecer. É como se fosse assim, um degrau abaixo do homem, né? De valor, de importância, de autoridade e tudo isso. Quando na realidade a Bíblia deixa muito claro que todos nós somos criados iguais no sentido de valor, né? No sentido do valor, nós somos todos iguais, todos nós, né? Tanto o homem quanto a mulher fomos criados na imagem de Deus e o valor é o mesmo. Agora, realmente, Deus colocou uma ordem de autoridade para que haja ordem no lar, porque não dá para ter duas cabeças, né, para um corpo. Então, quando nós casamos, nós nos tornamos uma só pessoa, tem que ter alguém que vai ter a palavra final, para poder ter ordem no lar. Então, Deus colocou o homem como o cabeça, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem, então, é o cabeça da esposa. Então, essa palavra submissão, ela significa que é sub ou debaixo da missão do marido. Então, nós temos que entender qual é a missão do nosso marido. Quais são os planos, qual o chamado de Deus na vida do meu marido? E eu, como esposa, tenho que estar lá apoiando essa missão, né? Apoiando a missão dele, sendo aquela pessoa ao lado dele, aquela pessoa leal, aquela pessoa amiga, aquela pessoa que ele sabe que ele pode contar comigo, né? Debaixo da missão dele, apoiando a missão que Deus tem dado para ele. E Deus tem dado uma missão, um chamado para cada um. Então nós temos que estar lá apoiando isso. E sendo a melhor amiga dele, sendo aquela pessoa leal, aquela pessoa que ele sabe que ele pode contar conosco. Então, isso que né, sendo sujeite-se aqui, ou seja, submissa, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho. Olha só, muito interessante essa passagem, né? Que está falando assim, olha, se o seu marido não está obedecendo a palavra, né? Talvez aqui também se refere a se ele ainda não é crente, né? Ou talvez também em qualquer área da vida dele, que ele ainda não está obedecendo a palavra, né? Se ele está talvez com mau costume, um hábito errado, alguma coisa que não está legal na vida dele, né? Que alguma área que ele não está obedecendo a palavra, aqui a Bíblia diz, seja ganho. Olha só que promessa, né? Para nós as esposas, isso é uma promessa para nós, né? Muito legal aqui, olha só, né? Sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho. É a promessa, só que aí vem as condições, né? As próximas duas palavras que pega para nós as mulheres, né? Que diz aqui que é 100 palavras, e é 100 com S, não é 100 com C não, né? Eu confesso que para mim isso não é fácil. Eu gosto de falar
e eu, né, não é fácil, não é fácil, mas é a maneira bíblica, porque quem é o dever de quem a trazer a convicção do pecado? É do Espírito Santo, não é da esposa, né? Mas não sei se é porque nós temos assim aquele instinto maternal, que a gente, assim que a gente vê alguma coisa errada, a gente já quer corrigir, não é mesmo? A gente chama a atenção dos filhos, chama a atenção do marido, né? Parece que assim que já, mas assim não, está errado, não pode, né? A gente já quer falar alguma coisa, né? Já quer corrigir, e a Bíblia está nos ensinando aqui, olha, ele vai ser ganho, mas é sem palavras. Então, eu quero... Oh, glória! Oh. Então, queridas, eu já descobri uma maneira que ajuda muito a gente, sabe, não falar quando... Sabe quando assim, quando ele faz uma coisa errada e a tua língua começa a coçar assim, que você tem que falar... Sabe o que você faz? Olha o segredo que eu já aprendi. Você morde a língua. Eu quero, inclusive, que nós vamos ensaiar aqui agora. Todas as mulheres, as solteiras também. Vamos lá, vamos morde a tua língua e tenta falar alguma coisa enquanto você está mordendo a língua. Vamos lá. Olha, não dá para você falar nada enquanto você está mordendo a língua. Aí, para quem que você pode falar enquanto você está mordendo a língua? Só para Deus. Fala para Deus, desabafa para Deus. Ora em línguas, sabe? Faz o que for preciso. Mas não vai lá chamar a atenção do marido. Não vai cobrar dele. Não vai estar corrigindo, mostrando, apontando os erros dele. Agora, é interessante que... Assim, eu e o Paulo, nós já estamos casados, quase, ano que vem completa 40 anos, né? É muito tempo, né? É mais do que a idade de muitos de vocês aqui, a maioria. Realmente, é muito gostoso, mas eu confesso que para mim essa coisa toda de ser submissa, de ser calada, de não estar falando, de não estar corrigindo, não tem sido fácil. Mas eu sei que é o meu papel. Eu sei que é o meu papel, a Bíblia diz isso. Então, eu fiz uma decisão, né, assim, realmente penso assim, já que nós somos evangélicas, e a Bíblia diz que nós casamos até que a morte nos separa, né? Eu e o Paulo temos planos de viver até pelo menos 120 anos de idade. Então, ainda temos muitos anos na frente para estar juntos. Então, já que nós vamos estar juntos o resto da vida, na realidade, é uma escolha minha de viver bem ou de viver mal, né? De praticar o que a Bíblia diz ou de deixar a Rebeca velha agir do jeito que ela quer. Então, é uma escolha que nós fazemos. Então, eu sei que muitas vezes, no passado especialmente, eu tenho melhorado. O Paulo até que ele mesmo até verifica isso. Ele fala que realmente eu tenho melhorado. Mas o que eu tenho feito com ele? Quando às vezes, né, a gente está conversando com pessoas e tal, e o Paulo é engenheiro, então ele assim, ele é muito mais sistemático, ele pensa assim, tem uma coerência no pensamento. Eu já sou mais sanguínea, eu já decido logo as coisas, né? E então, ele demora mais, mas sempre ele pensa muito bem e chega a uma conclusão muito sábia. Mas às vezes para mim é um pouco devagar. Então aí eu acabo, já dou uma resposta logo, né? E aí depois ele fala assim, amor, você nem me perguntou, você nem me deu uma oportunidade nem de falar. Aí eu falo assim, ai. Aí eu peço perdão, eu falo assim, oh, amor, me perdoe. Realmente eu quero ser submissa, então me ajuda. Não deixa eu tomar frente, né? Me ajuda porque eu quero.
Eu quero ser submissa. Aí então, quando a gente está conversando, nós temos até um sinalzinho, né? Que aí ele me dá. Ele assim, quando nós estamos sentados conversando, e geralmente eu converso mais, aí ele tá. Aí quando ele vê que eu já estou tomando mais a decisão, já estou tomando a frente, ele me dá um toque atrás. Eu sinto um dedinho assim aqui atrás, assim, olha. Aí na hora eu falei, amor, qual a sua opinião, né? Aí eu já é o meu toque. Se ele está no outro lado da mesa, ele faz assim. Aí eu já me alerto, amor, qual a sua opinião nisso agora, né? Aí, né, então, mas eu quero acertar. Eu quero acertar. E ele sabe disso. E ele me ajuda, eu peço a ajuda dele. Por isso que eu estou falando para vocês, homens, que vocês têm que aprender também qual é o nosso papel, para nos ajudar a acertar, né? Nós somos um. Então, e assim, até nessa área de quando o Paulo faz uma coisa errada, é interessante, porque ele também quer a minha ajuda. Então, ele me dá esse direito. Agora, você não vai, né, corrigir o marido sem com que ele te dá o direito, ele também pede a sua ajuda, mas também com respeito, com honra. Porque olha aqui, o versículo continua. Vamos ver, muito, muito legal esse versículo, assim. Sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho, sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Eu acho que essa conduta honesta, é que a gente tem que ser honesta, nós não podemos mentir, nós não podemos inventar coisas ou omitir coisas. Eu acho que nós temos que ser super transparentes, mas com respeito. Essa é uma das palavras-chave, essa palavra é respeito. Eu acho interessante porque se você for olhar em Efésios capítulo 5, que é também outro lugar que fala sobre o papel do marido e da esposa, Efésios 5 termina o capítulo no versículo 33, termina fazendo um resumo do papel do marido e o papel da esposa. Lá fala assim, então homens, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, e mulheres tenha respeito com o marido. Não sei se eu estou acertando aqui, falar direitinho. Deixa eu ler rapidinho para nós. Efésios, é que às vezes a coisa aqui não está querendo cooperar muito. Alguém pode ler aí para nós? Efésios 5, 33. Efésios 5, sim, leia, aqui. E a mulher trate o marido com todo respeito, NVI. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então eu acho que Deus colocou esse papel principal do marido, é de amar a esposa. Por quê? Porque nós mulheres, parece que a nossa carência é de ser amadas. Nós precisamos de sentir amadas, aquela segurança de ouvir, eu sou amada, eu sou linda, eu sou a única mulher da vida dele. Nós precisamos disso. Nós, as mulheres, é a nossa carência. Mas a carência do homem, o homem não precisa tanto isso. O que ele precisa? Ele quer sentir respeitado. Ele quer sentir que sim, eu estou respeitando ele como líder do lar, eu estou respeitando as decisões dele, sabe? Não que nós não estamos conversando, porque quando nós somos nós estamos conversando sobre tudo, as decisões que nós estamos fazendo são juntas, as decisões e tudo, mas é o respeito. Então, por exemplo, o meu marido me dá, ele fala assim, não, Rebeca, eu quero que você seja super transparente comigo. Qualquer coisa que você achar que eu estou fazendo que não está legal, você venha falar comigo. Mas, tudo depende da maneira com que eu vou falar com ele. Porque se eu chego com ele chamando a atenção dele, eu não estou tratando com respeito. Né? Quando eu chamo atenção, quando eu cobro dele, quando eu exijo alguma coisa dele que ele não tem condições de fazer, né? Ou quando eu fico repetindo alguma coisa que, né?
aquilo é desrespeito. Aquilo é desrespeito. Então, não é que assim, não é que nunca a gente pode falar alguma coisa, né? Não é que a gente tem que morder a língua toda a vida, né? Mas é morder a língua na hora, sim, para saber falar da maneira certa, aquela maneira honesta e respeitosa, né? Para poder chegar no momento certo, não lá na frente dos outros, nunca chamar a atenção do marido, né? Humilhando-o na frente dos outros. Isso é horrível. Não tem nada que é mais desrespeito para um homem do que isso, do que ser humilhado na frente dos outros. Então nós temos que ter muito cuidado, que nós estamos sempre, né, assim, honrando, respeitando o marido, sendo submissas. Aí se tiver alguma coisa que a gente tem que conversar, mas procure o momento certo e a maneira certa. Então é muito, muito importante a maneira em que nós vamos abrir os assuntos com eles, né? De ser realmente pessoas que sabemos sentar e conversar, mas ainda sempre com muito respeito. Então, dizem que nós, assim, as mulheres, a gente tem essa tendência mesmo de ser meio mandona, né? A gente, parece que, eu não sei se é instinto maternal, né? Eu acho que deve ser. Eu gosto de culpar isso, né? Talvez é só carne mesmo, né? A gente está sempre querendo jogar a culpa em alguma coisa, mas acho que é só carne mesmo, que a gente tem que morrer para a carne. Mas dizem que lá no céu, né, tem 2 portas. Não sei se vocês já ouviram isso, que lá no céu tem 2 portas da entrada só para homens. Tem 2 portas. Uma porta tem assim a placa que diz assim: os homens dominados pela esposa. E a outra porta, que é uma boa distância, diz assim: os homens não dominados pela esposa. E aí, então, tinha aquela fila enorme, né? Esperando o São Pedro abrir os portão, né? Aqui, naquela placa de os homens dominados pela esposa. Naquele outro portão, só tinha um homem. Lá onde que diz que os homens não dominados pela esposa. E os homens daqui falaram assim: mas será, como que ele conseguiu? Qual foi o segredo, será dele? E assim eles lá entre eles conversando e perguntando, questionando. Aí finalmente um falou assim: sabe o quê? Eu acho que São Pedro não vai abrir agora a porta, eu acho que dá tempo de eu correr lá e vou perguntar para ele. Aí ele foi, correu lá, chegou lá e falou assim: cara, todo mundo lá quer saber como é que você conseguiu. Como que você conseguiu chegar e ficar aqui nessa porta? Ele olhou para ele meio assim: eu não sei, eu estou aqui porque a minha mulher mandou eu ficar aqui. Ai, não tem jeito para nós mesmos, né? Ai, mas realmente eu acho que outra coisa também, eu acho interessante que na Bíblia, eu acho que são 5 lugares, 5 lugares em Provérbios que fala sobre a mulher briguenta. Quando eu fui pesquisar isso, eu achei 5 lugares. Eu falei assim: não é possível, né? Outra fama nossa, né? Essa não dá para a gente culpar nada, a não ser a carne mesmo, né? Mas a mulher briguenta. Então eu acho que nós que temos que procurar a ser pessoas agradáveis no lar, né? Não mulheres briguentas. Não vamos deixar com que essa fama continue, né, com a nossa raça, né? Vamos dar um jeito de tirar isso daqui, né? Nós não vamos ser mulheres briguentas, né? Nós vamos ser pessoas agradáveis. Então é muito importante essa parte de brigar. Qualquer coisinha está brigando, não é legal, né? Não é legal mesmo. Se o nosso marido está fazendo alguma coisa que a gente realmente não concorda, talvez você já, numa maneira legal, conversou com ele, mas não está mudando e tal,
em vez de você ficar lá brigando, insistindo, né, corrigindo. Então, o que nós temos que fazer? Nós nunca devemos falar mal do marido, especialmente na frente dos filhos. Nunca vai corrigir o marido, nunca vai, sabe, na frente dos filhos. A pior coisa que nós podemos fazer é jogar nossos filhos contra o pai deles. Isso é pecado, queridas, isso é pecado, porque nós que temos que ensinar os nossos filhos a amar o pai, né, a obedecer o pai e tudo. Então, nós nunca podemos falar mal do marido, especialmente nunca na frente dos filhos, nunca para sua mãe, porque é claro que a mãe, a gente sempre vai, né, sentir, pegar as dores da filha. Então, nós não podemos falar mal do marido para nossas mães, né? Isso é muito importante. A única coisa é que, se você realmente não está tendo um problema sério e que você está precisando pedir um conselho, não é só para desabafar, para falar mal. Isso aí você fala só para Deus, mais ninguém. Mas se você realmente está querendo um conselho de como você pode, talvez, ajudar, o que você poderia fazer, está precisando de um conselho, converse com sua discipuladora ou com sua pastora, alguém que vai realmente te dar um conselho bíblico. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, ela estava com um problema sério de ciúme com o marido. E ela comentou com uma pessoa, e a pessoa falou assim: não, o jeito que você resolve isso é você começar a fazer coisas para que ele vai criar ciúme nele. Aí eu falei assim: mas que conselho pecaminoso, né? Que conselho errado. Então, não vai procurar pedir conselho de pessoas que não vão te levar à Bíblia e dar um conselho certo, né? Não é a maneira de corrigir o ciúme, não é causando mais ciúmes. Isso é pecado, né? Nós temos que viver uma maneira que nunca o meu marido vai desconfiar de qualquer coisa da minha vida. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que zelar de mim mesma, para que ele nunca vai suspeitar que eu estou, né, pensando ou querendo ou desejando outro homem. Então, isso é muito importante, né? Isso não é a maneira de resolver de maneira alguma. Agora, podemos, sim, se precisamos, conversa com a discipuladora. Talvez, se o marido é convertido, talvez reúne os quatro, né, os dois casais para conversar e realmente receber conselhos bíblicos. Mas nunca fala mal. É uma decisão que nós temos que fazer, sabe, de escolher. Não, eu nunca vou falar mal do meu marido para ninguém, né? Nunca para os meus filhos, nunca para minha mãe. Se for preciso, eu vou falar alguma coisa, talvez para minha discipuladora ou minha pastora, mas mais ninguém. Então, são decisões que nós temos que fazer, né? Outra coisa aqui nessa palavra, assim, ao observar o nosso comportamento honesto, é que nós temos que ter muito cuidado pelo fato que é da natureza da mulher, né, de ser meia dominadora, de falar mais, de briguenta, essas coisas. Nós temos que ser super zelosas sobre coisas que saem da nossa boca, porque, deixa eu explicar aqui uma coisa. Nós vivemos pelas nossas escolhas e não pelas nossas emoções. O que quer dizer isso? Quer dizer que um dia, talvez eu estou sentindo, eu amo o meu marido. Outro dia, talvez uma coisa que ele fez me deixou bem chateada, e a minha emoção está assim: não, hoje eu o odeio, né? Não, hoje não dá. Mas são emoções, e emoções, né, são altos e baixos, e nós não podemos viver a nossa vida baseada nas nossas emoções, e sim pelas nossas escolhas baseadas na palavra de Deus. Então, se a Bíblia manda que eu ame o meu marido,
Em Tito, capítulo 2, tem essa passagem que manda as mulheres amar os seus maridos. Mas, então, eu nunca posso estar declarando uma coisa, e falar assim, mas não é comportamento honesto, eu não tenho que ser honesta. Não, eu não tenho que declarar mentiras do diabo. O que eu tenho que saber discernir é que essas emoções que eu sinto não são minhas escolhas. Eu escolho amar o meu marido e sempre amar o meu marido, e eu nunca vou odiar o meu marido. É uma escolha que eu faço. Essa é a escolha, baseada na palavra. Então, se um dia minhas emoções estão tentando me dominar, eu preciso falar, não, aquilo não é verdade. Eu não odeio o meu marido. A verdade é que eu amo o meu marido. Eu estou um pouquinho chateada agora, mas vou resolver o problema. Então nós não podemos deixar sair da nossa boca mentiras do diabo. E as mentiras do diabo são essas: eu odeio o meu marido, não vou continuar morando com ele, não aguento mais, né? Nunca você é legal, você sempre me trata assim. Essas palavras nós nunca podemos deixar sair da nossa boca. Por quê? Porque são baseadas em emoções, e eu não sou fruto das minhas emoções, eu sou fruto das escolhas que eu faço baseadas na palavra de Deus. Então isso é muito importante a gente lembrar, porque nós temos que ter muito cuidado. É interessante que dizem que a mulher é muito complicada, né? Não sei se você... Hoje mesmo eu estava assistindo um videoclipe, eu mostraria, só que é tudo em inglês, mas muito interessante, que o Paulinho, nosso filho, mandou para nós. Que assim, a mulher diz assim, o homem fala assim, será que eu vou? Você vai. Então ele acha que ela está apoiando para ele ir, mas na realidade, o que ela quer é que não, de jeito nenhum, não quero que você vai, né? E ela pensa que ele já está entendendo que assim, vai, né? Ela pensa que ele está entendendo, não, eu não quero que você vá não, mas ele ouviu, vai, então ele vai, né? E aí ela, quando ele volta, ela está super chateada. Eu disse, mas por que você está chateada, se não foi você que mandou eu ir? Mas eu não queria que você fosse não. Mas então por que você não disse que você não queria que eu fosse? Eu sei, isso aqui já aconteceu comigo. Uma vez o Paulo, né, alguém convidou para ele fazer uma coisa, e ele conversou comigo, e eu falei assim, eu não acho legal não, né? Só que aí depois passou, acho que mais de um ano, e aquela mesma pessoa convidou para fazer a mesma coisa de novo. Acho que ele tinha esquecido daquela primeira vez que nós tínhamos conversado, que não achei que era legal. E aí ele veio de novo perguntar para mim, e eu pensei, ele sabe que eu não quero. Eu, né, pensando que ele ainda estava lembrado de um ano atrás, quando nós tínhamos conversado, e eu tinha dito que eu não achava que era legal, né? E aí eu falei assim, não, vai, né? Pensando, ele está querendo ir, porque senão ele não ia vir comigo de novo pedir, né, perguntar o que eu achava. Mas a realidade então ele foi. Aí quando ele voltou, eu fiquei chateada. Eu não acredito que você foi. Aí ele falou assim, não acredito que você está falando isso para mim, você não mandou eu ir? Eu fui porque você mandou eu ir. Ele falou, eu não queria ir não. Eu falei, não, mas por que você foi se você não queria ir então? Né? Aí eu fui porque você mandou eu ir. E eu queria que ele entendesse que não, eu queria que ele decidisse por conta própria que não era legal ele ir. E ele queria que eu entendesse que ele só foi porque eu mandei. Até que finalmente cada um pediu perdão, né? Eu pedi perdão por não ter sido transparente com ele, honesta, né? Honesta. Eu tinha que ter falado para ele, amor, não sei se você lembra, mas um ano atrás nós conversamos sobre isso, essa mesma pessoa te convidou para fazer essa mesma coisa, e naquele tempo eu não achei legal. Até hoje não acho legal, né? Então, mas eu né, não fui honesta com ele. Eu falei, vai, né? Eu mandei ele ir. Ele não estava querendo ir, mas pensou que
talvez eu estava achando que seria uma boa ideia ele ir, ele foi, né? Aí quando ele chegou, eu brigando com ele. Entende? Nós então temos que ser honestas, transparentes. Não pense que ele já está entendendo o que eu estou querendo. Entende? Vamos conversar, vamos ser honestos, vamos sentar e assim ser transparentes. De novo, com respeito, com muito respeito, mas sendo honestas, sendo transparentes. E não imaginando que ele está entendendo o que eu estou querendo. Né? Talvez se você está querendo, né? Teve um tempo que eu estava assim, meio carente. Acho que às vezes a mulher é meio carente, né? Eu falei para ele, aí eu estava lá, de vez em quando eu ia lá no escritório, dava um abraço nele. E assim, querendo que ele levantasse e me desse um abraço, né? Mas eu não falei nada, né? Só fui lá e depois ele não reagiu, ele estava trabalhando. Aí eu fui, depois fui, voltei de novo. Aí dei um beijinho nele e ele continuou trabalhando. Aí finalmente eu entrei e falei assim, amor, eu estou querendo um abraço. Mas já meio chateada. Ele falou, mas aí ele me deu um abraço e tal. E daquilo já foi para mais coisas, né? Mas então assim, mas eu acho que nós temos que ser honestas. Nós temos que ser honestas, transparentes, por não pensar que ele está entendendo o que eu estou pensando. Porque a mulher é meio complicada mesmo, né? Às vezes a gente dizem que a mulher é igual painel de avião, né? Tem um monte de botão e coisa para lá, para poder. E o homem não, o homem é igual do carro, põe na marcha e pronto, e vai, né? O avião não, tem que mexer um monte de coisa para poder. É complicado, nós somos meio complicadas mesmo, né? Então nós temos que entender isso, nós temos que entender que às vezes minha emoção está aqui, minha emoção está ali. E então vamos ser transparentes, ser honestas, mas respeitosas, sempre respeitosas, né? Eu acho que meu tempo já venceu. Cadê a pastora Miriam? Ela está aqui. Pastora Miriam, temos que... São 5h15. Dá para ir até 5h30? Eu tenho bastante assunto. Então, vamos lá. Vamos olhar o outro local que fala aqui sobre mulheres. Vamos olhar em Tito, capítulo 2. Tito 2, começando com o versículo 3. Tito 2, 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras. Qual uma outra palavra mais comum para caluniadora? Fofoqueira. Ai, eu falei, não acredito que de novo, né? Nós somos essa tendência de fofoqueira. Até a Bíblia está falando, olha, mulheres, não sejam fofoqueiras. Ai, que fama que nós temos, né? Briguentas, dominadoras, fofoqueiras. Agora, realmente, né, essa coisa de fofoca, pelo fato que a gente fala muito, né? É interessante, lá em Tiago fala que se a gente puder controlar a nossa língua, nós seríamos pessoas perfeitas, né? É interessante isso, mas nós vamos chegar lá, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Mas vamos ter muito cuidado com essa coisa de fofoca, né? Vamos ter muito cuidado, nós temos que prestar muita atenção no que sai da nossa boca, porque há poder nas nossas palavras, há muito poder. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, há poder de morte e vida, né? Ou eu declaro vida, ou eu declaro morte. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? Então nós temos que ser mulheres sábias, que vamos edificar realmente o nosso lar. Mas aqui então fala, né? Não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Na nossa cultura aqui eu não vejo que realmente é um problema muito sério
o vinho com mulheres, né? Talvez outras culturas tinham mais esse problema. Agora, o que eu tenho visto, que às vezes as mulheres são muito viciadas a novelas, né? Às vezes até, hoje em dia, até o Face, o WhatsApp, essas coisas. Eu vejo que tem mulheres que são muito viciadas nessas coisas. E realmente, nós temos, se for preciso, faça um jejum dessas coisas. Mas faça um jejum perpétuo, talvez, né? Pelo menos de novela tem que ser perpétuo, porque realmente... Mas eu vejo muitas vezes comigo, se eu estou tendo dificuldades em uma área, se eu faço um jejum, se eu só determinar, não vou fazer mais, aí é fácil a gente voltar a fazer. Mas se for um jejum, se for para Deus, aí a gente é mais sério, né? Parece que aí a gente leva aquilo a mais sério. Então, realmente, quando nós estamos tendo dificuldades em uma dessas áreas, faça um jejum, né? Pede a Deus para te ajudar mesmo, entrega isso a Deus. Pede a Ele para a gente não ser viciadas nessas coisas que realmente não edificam a nossa vida, né? Muito bem, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar, isso está falando para as mulheres mais velhas, né? Eu já me considero nessa faixa etária, né? Ano que vem já vou poder entrar na fila dos idosos, ainda não, mas ano que vem já vou, né? Já vou completar 60 anos, aí eu vou poder entrar. Agora eu entro, mas é porque o meu marido está lá e eu já vou acompanhando ele. Mas nós já somos as mais velhas, então, mas aqui, a ensinarem, a orientar as mulheres mais jovens, aqui olha, a amarem seus maridos e seus filhos. Eu acho interessante isso, porque eu tenho certeza que se eu perguntar a qualquer mãe, você ama seus filhos? Estava conversando com a Marília ontem, né? A gente assim, ama tanto que a gente assim, até às vezes a gente assusta do amor da gente, que assim é tão forte que, né, mesmo às vezes até assustador. Mas será que talvez os nossos filhos estão sentindo amados? Talvez a maneira com que a gente fala no lar. Será que o marido está sentindo amado? Ou está sentindo que está sempre sendo cobrado? Os filhos também sempre só cobrança, né? Manda fazer isso, manda fazer aquilo, faz, né? Até o tom de voz em casa não é um tom de voz agradável. Então nós temos que ver isso, porque os filhos precisam sentir amados. Se nós estamos amando, se eu realmente amo, eu tenho que demonstrar isso. Eu tenho que demonstrar isso no que eu falo, né? E é importante todos os dias a gente estar declarando amor para o marido e para os filhos. Isso é muito importante. Todos os dias temos que estar declarando isso. Até para o mundo espiritual é importante isso. Para o diabo ouvir que você está declarando, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, e falando isso para eles, olhando nos olhos deles, sabe, é muito importante isso, muito importante no mundo espiritual. Lembra-se, a vida, poder na sua língua. Então isso você está fazendo, você está dando vida. Então, amando, o que mais? A gente ama em falar, a gente ama nas ações também, nos toques físicos, aqueles abraços, aqueles beijos, né, de vez em quando brincando, e sabe, é tão importante naqueles toques e tudo, né? Então, e também nas coisas que a gente faz, nas ações, né? Eu sempre gosto de contar a história talvez muitos de vocês já ouviram eu contar, mas logo que eu casei, um dia o Paulo estava no banheiro, a gente tinha acabado de voltar da lua de mel, nós tínhamos acabado de comprar nossa casa e estávamos, né, finalmente morando lá dentro, e aí ele estava lá no banheiro e ele falou assim, amor, você colocou o papel higiênico errado. Aí eu falei assim, não acredito, eu nem sabia se tinha certo ou errado de colocar papel higiênico, né? Agora meu marido é engenheiro, né? Ele é assim, tudo mais, né? Aí eu pensei, não acredito. E aí então eu fui lá no banheiro para ver qual é a maneira certa, né? Aí eu fui lá, ele foi me mostrar que o papel higiênico tem que sair por cima do rolo, né? Não era para sair por baixo do rolo. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu tinha acabado de chegar da lua de mel, apaixonada pelo meu marido, sabe? E naquele momento eu fiz uma decisão.
Eu falei assim, sabe o quê? Toda vez que eu colocar o papel higiênico, o que vai me custar de colocar da maneira certa? Né? Não ia me custar nada, mas para ele, ia mostrar para ele que eu amo, que eu estou valorizando os gostos dele, o gosto dele. Né? Já que ele quer assim, não vai me custar nada fazer assim. Entende? Então, às vezes são nessas coisinhas pequenas, que às vezes a gente irrita o outro, quando não custa nada a gente fazer diferente. Eu lembro, eu estava na universidade, isso tantos anos atrás, naquele tempo não era tão comum o divórcio. E uma amiga minha falou que a irmã dela estava divorciando e eram crentes. Eu falei assim, mas será? Por quê? Eu falei assim, tudo tem a ver com como eles apertam a pasta de dente. Agora eu tenho certeza que isso era só, né, a gota d'água, mas com certeza tinha outras coisas, mas, né, tudo por causa de pasta de dente, como um queria que rolasse, outro que apertava de qualquer jeito, né? Pega 2 tubos, fica com o dele, ela fica com o dela. Por que brigar por causa, né? Entende? Não tem por que a gente fazer um bicho de 7 cabeças de coisas tão simples. Vamos ceder, vamos querer agradar. Vamos querer agradar. Eu lembro que a minha cunhada, a pastora Cristina, ela me contou essa história, que o Lucas, o meu irmão, aonde ele tirava a roupa para ir tomar o banho, lá ficava a roupa dele, né? E ela sempre cansava de pegar a roupa dele, eles colocavam sempre a roupa suja atrás da porta lá, e ela falava para ele, amor, quando você tira a roupa, não vai custar nada, pega a roupa e joga lá. E ele, tá bom, ele, com prazer, só que ele esquecia. Aí chegava lá no próximo dia, aí finalmente ela comprou uma cesta. Eu disse, não, agora eu vou comprar uma cesta, eu vou colocar aqui para ele não esquecer. Aí ela falou, amor, agora eu comprei uma cesta, está aqui. Tá, tudo bem, ele concordou na hora, né? Acho que uns 2 dias. Ele tirou a roupa e colocou na cesta. Depois voltou para o hábito velho, sabe? Aonde ele tirava, lá ficava. E aí ela começou a sujar, não acredito, né? Ela começou a ficar irada com aquilo. E ela estava descendo assim, agachando para pegar a roupa. E Deus falou com ela assim, para de reclamar. Começa a me agradecer que você tem um marido que te ama, que é leal, que providencia, né? Que é um homem de Deus. Para de reclamar por causa dessa roupa, mulher. E ela falou assim, que assim foi tão forte quando Deus falou aquilo para ela, que ela falou assim, que ela parou de reclamar, e que agora, aí ela falou assim, não, toda vez que ela ia pegar a roupa dele, em vez dela reclamar, ela começava a agradecer, oh Deus, obrigada que você me deu um marido bom, fiel, né? E parou de reclamar. Então, realmente nós temos que procurar a ser pessoas agradáveis, agradar um ao outro, amar um ao outro, e não brigar, não ser, né, chatas. Outra coisa aqui, rapidinho, podem orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras. Queridas, é muito importante essa parte da pureza, né? A pureza não era só antes de casar, a pureza é depois de casadas também, né? Coisas de fantasias com outros homens, né? Essas coisas, tudo aquilo é errado, né? Né? Mesmo depois de casados, nunca devemos estar assistindo filmes pornográficos. Essas coisas foram feitas, né, para o pecado. Então nós não queremos fazer nada com aquilo. Aquilo não deixa de colocar imagens na sua mente que depois é difícil sair. Então eu quero te encorajar, continuem mesmo em pureza, né? Deixando com que o seu marido te satisfaça nessas áreas. E a estarem ocupadas em casa. Outra versão diz boas donas de casa. Então eu acho também muito importante, não podemos ser ociosas, temos que estar ocupadas, tem muito o que fazer. Nós que somos envolvidos na igreja, a gente sabe que a gente não tem, né? Não tem tempo para a gente ficar à toa, não tem tempo para a gente ficar preguiçosa, não. Tem muito o que fazer, vamos fazer nosso dever de casa, vamos ser boas donas de casa, vamos, né? Se a gente tem condições de pagar alguém para
para nos ajudar, amém, mas se não tiver, faça o seu trabalho, é importante. É o papel, tem papéis que são da mulher, hoje em dia estão querendo mexer com tudo isso, né? Mas tem papéis que são da mulher e tem papéis que são do homem. A Bíblia coloca aqui que a boa dona de casa é o papel da mulher. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos aprender a ser, mesmo aquelas pessoas asseadas, aquelas pessoas que mantêm a nossa casa bonita, que se chegar alguém, né, pode entrar, está limpinho, está asseado, não está, né? Eu sei que às vezes quando a gente tem filho pequeno, são aqueles momentos que se alguém chegar e ver tudo lá, vai pensar, misericórdia. Mas, claro que assim, de vez em quando a gente está, né, limpando. Então, aí aqui também continuando, dizendo, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu creio que quando nós praticamos o nosso papel, os vizinhos, os parentes que não conhecem Jesus, vão olhar para a nossa vida e vão falar assim, olha, essa daí realmente, né, eu quero aprender com ela. Vai ser uma atração. Eles vão querer, eles vão ver que seus filhos são obedientes, vão querer aprender com você. Mas se nós somos relaxadas, se nossos filhos não estão legais, se eles verem nós brigando em casa, gritando com os filhos, né, o marido dissatisfeito, desrespeitado, elas vão pensar, ela não é melhor do que eu sou melhor do que ela. E o quê? Está difamando a palavra de Deus. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Eu quero tirar esses últimos 2 minutos só para falar um outro papel muito importante da mulher. É o papel do relacionamento físico, né, do lar. Nós, muitas vezes, nessa parte, no relacionamento físico, eu posso pagar alguém para fazer outras coisas, mas aquela parte, a parte íntima, é só eu que posso suprir as necessidades do meu marido. E nós temos que lembrar que para nós, as mulheres, não é uma necessidade tanto física, é mais emocional. E muitas vezes essa parte emocional, especialmente depois que tem filhos, parece que a gente recebe tanto carinho e parece que a gente até meio esquece das necessidades do marido, né? E não preocupa tanto com as nossas necessidades até nessa área. Mas para o homem continua sendo uma necessidade grande física, tanto que o sêmen se reproduz, leva mais ou menos até 72 horas para o sêmen se reproduzir. E aquilo é uma pressão física, que realmente se torna uma necessidade física para o homem ser aliviado. Então, nós temos que lembrar isso, né? E nós temos que saber, é uma necessidade deles. E então, nós não podemos ser aquela mulher que, tá bom, e só fazer porque como uma obrigação. Mas realmente de nos envolver, de mostrar para o nosso marido o amor que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho, como eu agradeço a Deus pela vida dele, e satisfazê-lo realmente nessa área. Se tiver problemas físicos, vai no médico, vai se resolver esses problemas, né? Não use isso como uma desculpa de não satisfazer as necessidades do seu marido. E também, né, não fique inventando desculpas, não use, você está chateada com ele, então como uma vingança, né, à noite você vira as costas, né? Não podemos, isso está errado. Se estamos com problemas, temos que resolver os conflitos. Outro dia a gente vai dar uma palestra toda sobre como resolver conflitos, mas hoje não dá tempo. Mas é importante resolver e não usar isso como uma desculpa, né, como uma vingança. E eu só quero terminar com uma ilustração, né? Se você preparar aquela refeição para o seu marido, né? Aquela refeição, o filé mignon no ponto, do jeito que ele gosta, com as batatinhas fritas lá, ou purê de batata, do jeito que ele gosta, e ainda farofinha, e depois ainda aquela saladinha, e assim, né? Tudo do jeitinho que ele gosta, ainda depois ainda aquela sobremesa favorita dele, que assim, ele come aquilo, ele sai de casa farto, com a barriga cheia,
Quando ele está lá na rua, ele vê uma menina lá vendendo um cachorro quente. Não vai ser uma tentação para ele. Por quê? Porque ele está super satisfeito. Agora, se a refeição que você deu para ele, um rabo de peixe, insosso, ainda frio, né? A farofa sem sal, nem uma sobremesa. Quando ele sai de casa, ele chega ali, e a menina está oferecendo um cachorro quente, aquilo vai ser uma tentação para ele. Por quê? Porque ele está com fome. Agora, é certo ele ceder à tentação? Não, é pecado. Não justifica pecado. Mas, às vezes, nós culpamos tanto, né? Que ele está tentado, está olhando, está vendo, Mas será que nós estamos suprindo as suas necessidades como devemos? É o meu papel. E só a única que posso suprir isso para o meu marido. Mais ninguém. Então, vamos levantar. Vamos orar. Vamos só fechar nossos olhos, rapidinho. Pai querido, nós realmente queremos tanto ser as mulheres que o Senhor nos criou a ser. Pai, o Senhor tem nos dado as instruções tão claras aqui na Tua palavra, de como podemos praticar para viver um pedacinho do céu aqui na terra. Eu te peço, ó Pai, que possamos hoje, não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas que possamos voltar para os nossos lares e ser praticantes dessa palavra, ó Pai. Ó Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.